Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, que Deus permitiu nós nos reunirmos mais uma vez, como igreja, em comunhão, e também para participarmos deste momento tão especial que é a sua palavra sendo exposta. Antes de nós lermos esse texto, eu queria falar que a mensagem que nós vamos ouvir hoje tem relação com tudo aquilo que nós cantamos. Nós falamos sobre o novo, nós falamos sobre a graça, nós falamos sobre a vontade de Deus reinar em nós. Baseado nisso, que o que nós leremos aqui, eu procurarei, pela graça de Deus, com a total ajuda do seu Espírito, expor aos irmãos. Vamos ler a partir do versículo 18. Eu vou pedir o favor de alguém me trazer água. Diz assim o versículo 18, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18. Talvez a minha versão não tenha as mesmas palavras que a sua, mas o sentido é o mesmo. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, ou nesta vida, muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Esse é um texto que acho que a maioria de nós aqui já deve ter lido, já deve ter ouvido mensagens sobre. Mas eu queria expor uma mensagem que trata sobre estarmos seguros no que é novo. E nós entenderemos o porquê. Antes de esmiuçarmos o texto, eu queria fazer uma breve introdução. Pensemos nós, somos movidos por aquilo que é novo. Aquilo que é novo em realidade nos atrai. Isso em todos os sentidos. Por exemplo, se nós pegarmos o nosso celular neste momento e começarmos e abrirmos no Instagram, Facebook ou qualquer outra rede social, o que nós encontraremos ali? Novas imagens, novas informações, novos vídeos e assim por diante. Isso é o que move o mundo. O nosso mundo é o que é hoje devido às diversas inovações que o foram transformando.
É interessante porque eu peguei um exemplo que eu queria passar para os irmãos. Vocês já ouviram falar sobre a obsolescência programada? Obsolescência programada. É um nome difícil, estranho, né? Mas é bem simples de entender. É algo que as indústrias programam para se tornarem obsoletos na mão de quem consome. Olha que interessante a definição do que é obsolescência programada. É a decisão do produtor de propositadamente desenvolver, fabricar, distribuir e vender um produto para consumo de forma que se torne obsoleto ou não funcional, especificamente para forçar o consumidor a comprar a nova geração do produto. Essa ideia foi criada na década de 1920 pelo então presidente da General Motors, a GM. O apelo era para os consumidores fazerem mudanças anualmente de modelos e acessórios dos seus veículos. Mas nós sabemos que isso já passou de uma simples lâmpada, onde tudo começou, passou para os veículos e para todas as demais coisas que hoje nós usamos. Quem aqui não gostaria de trocar de celular todos os anos que é lançado um novo modelo? Uma melhor câmera, um melhor áudio, uma melhor capacidade. Nós somos incentivados a isso. E não é que nisso contenha algum mal. Não é que nisso contenha algum mal. E há um outro grande detalhe interessante que eu gostaria de falar para os irmãos. Perceba que neste consumo ao qual somos incentivados a sempre estar com aquilo que é novo em mãos, isso de certa forma gera uma autoestima, gera novos sonhos, gera novas perspectivas. Isso nos faz trabalhar, isso nos faz querer. Mas quando nós consumimos aquilo ao qual nós escolhemos, e aquilo que muitas vezes nos insere em grupos sociais, em rede de amigos, em certas comunidades, veja que estas coisas não nos trazem insegurança. Você fica inseguro de trocar o seu iPhone 9 pelo iPhone 10? Alguém se sente inseguro com isso? Obviamente que vai lhe custar um certo dinheiro. Mas se você tiver condições financeiras para adquirir, você irá adquirir. Porque isso não vai causar nenhuma insegurança em você. Portanto, aquilo que é novo e que não gera nenhuma insegurança em mim, eu caminharei livremente e totalmente feliz. E totalmente feliz. Aí você deve estar pensando, mas irmão Herbert, onde você quer chegar com essa introdução? Só um minuto. Onde você quer chegar com essa introdução? Pois bem, vamos olhar então para a palavra de Deus. Domingo retrasado, quando eu participei junto com os irmãos do grupo de louvor, em meio à oração e à ministração, eu disse algumas palavras no sentido de que a Bíblia, ela também incentiva o homem a buscar o novo. A palavra de Deus também faz promessas para que nós possamos experimentar o novo. Nós não cantamos hoje, o novo virá? Sinal da tua graça. Anúncio da tua misericórdia. Veja que interessante.
Romanos capítulo 2, versículo 2, um texto tão conhecido por grande parte dos irmãos, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação, ou seja, algo que está obsoleto, mas que deve ser renovado, ou seja, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que a condição para experimentarmos esses atributos de Deus está em renovarmos e transformar a nossa mente. Captaram? Captaram? Veja que interessante. Quando nós olhamos para a Bíblia, existem tantos e tantos exemplos. Por exemplo, Abraão. Quando Deus diz assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para onde? Vai para uma nova terra, vai para uma nova vida, que eu te darei. Abraão responde, obviamente, e vai viver este novo de Deus. Mas nós sabemos que houve um preço a ser pago. Toda aquela segurança que Abraão tinha, ele teve que deixar para trás. A segurança de conhecer o povo ao qual ele já vivia, a segurança de ter os seus familiares por perto, a segurança de não ter que combater nenhum outro povo. Mas ele enfrentou, baseado na promessa de Deus. Poderíamos até dar continuidade naquilo que o pastor pregou na série sobre Ruth. O que Ruth veio a viver foi algo novo na vida dela e da sua sogra, Noemi. Nós ouvimos aqui. A grande questão é que este texto que nós lemos, ele nos ensina algo maravilhoso, porém confrontador. Porém confrontador. Ronaldo, tem como você colocar o tempo para mim, fazendo favor? Porque senão eu me perco, eu não trouxe relógio aqui. Pois bem, vamos lá, irmãos, vamos dar continuidade, porque agora eu quero entrar no texto. Nós lemos que este jovem, ele vem ao encontro de Jesus, e ele inicia o diálogo com Jesus, colocando como centralidade deste diálogo a vida eterna. Porque ele pergunta assim, veja o que diz o versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja, a pergunta dele é objetiva e simples. O que eu faço para herdar a vida eterna? A grande questão é que a pergunta deste jovem é um tanto intrigante. É um tanto intrigante, porque o texto vai nos mostrar que este jovem, na verdade, quando ele dirige essa pergunta a Jesus, ele tinha a expectativa de que Jesus respondesse aquilo que ele gostaria de ouvir. Porque, de certa forma, ele pensava ou achava que era merecedor da vida eterna. Uma outra questão que é necessário nós alinharmos nesse texto, a título de teologia e conhecimento, é que a forma como ele se dirige a Jesus não é uma forma usual e costumeira daquele povo.
Nenhum judeu se dirigia ao outro o chamando de bom. É por isso que Jesus, em resposta a esse jovem, no próximo versículo vai dizer assim: bom não, jovem, bom é somente Deus. Segundo o Talmud, que é um livro escrito por rabinos, sábios judeus, eles diziam o seguinte: não há um só caso de um rabino, como Jesus era considerado, ser chamado de bom, exceto a lei, ou senão, o próprio Deus que revela a sua vontade na lei. Portanto, a única coisa que podia ser chamada de boa, ou alguém que pudesse ser chamado de bom, era a lei que expressava então a vontade de Deus. Foi isso que Jesus disse a esse jovem. Que de certa forma, Jesus implicitamente dizia assim a esse jovem: se você se dirige a mim desta forma, você considera que eu sou Deus. Mas essa não era a realidade da pergunta daquele jovem. Por isso a pergunta que ele dirige a Jesus é uma pergunta, de certa forma, perspicaz, mas de um modo negativo. De um modo negativo. Porque ele tenta, de certa forma, fazer com que Jesus se reduza, ou que Jesus se enrole em sua pergunta. Mas Jesus, ele coloca os pingos nos is. Ele corrige aquele jovem num primeiro momento. E isso tem uma total relação com o decorrer do diálogo. Porque depois que Jesus diz que bom é somente Deus e a sua lei, o próprio Jesus, ele vai responder de uma forma interessante, que na verdade Jesus fez uso dessa forma por muitas vezes. Jesus, ele responde ao jovem lhe fazendo uma pergunta. Perceba que o versículo 20 vai dizer da seguinte forma: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Veja que Jesus, no primeiro momento, coloca a lei de Deus no seu devido lugar, dizendo que somente ela era boa, porque expressa a perfeita vontade de Deus. E logo, na sequência, Jesus diz: você sabe os mandamentos, jovem? Você sabe os mandamentos? E então Jesus, ele lista ali alguns mandamentos. Mas vocês perceberam que dentre os mandamentos que Jesus expressa, não está alguns outros mandamentos? Vocês lembram que uma vez nós estudamos com o pastor ensinando acerca dos mandamentos de Deus, que os 4 primeiros mandamentos são relacionados entre o homem e Deus, e os 6 outros mandamentos, que completam os 10 mandamentos, são da relação do homem para com o seu próximo. Vocês lembram? Porque os 4 primeiros mandamentos vai dizer assim: não terás outros deuses, não farás imagens de escultura, adorarás um só Deus. Esses são os primeiros mandamentos, que é a nossa relação com Deus. Jesus, nesse texto, ele não cita esses mandamentos para o jovem. Ele não cita esses mandamentos para o jovem. E tem algo além. Porque dentre os 6 mandamentos, o último deles é um mandamento chamado: não cobiçarás aquilo que é do teu próximo, que Jesus também neste ponto não cita. Se depois você quiser confirmar, você leia Êxodo capítulo 20, que é o primeiro momento em que a lei então é declarada. Agora eu lhes pergunto, por que Jesus agiu dessa forma?
Porque Jesus respondeu ao jovem fazendo uma pergunta, mas não expressando a totalidade da vontade de Deus. A resposta é a seguinte: Jesus conhecia plenamente o coração daquele jovem, assim como conhece os nossos corações. Jesus sabia o que aquele jovem estava a buscar, mas de uma forma errada. E Jesus sabia o que aquele jovem queria ouvir. Jesus sabia o que aquele jovem queria ouvir. Aqui habita uma questão importantíssima para nós. Se nós olharmos nos dias atuais, e na história da igreja, nós perceberemos facilmente que nunca, em nenhum outro tempo, houveram tantas teologias que pregam a palavra de Deus, não em sua totalidade. Mais ou menos isso, pregam somente o Deus de amor, mas não pregam o Deus de justiça. Pregam somente o Deus de misericórdia, mas não pregam o Deus da correção. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Esse tipo de teologia, que na verdade prega somente aquilo que as pessoas querem ouvir, não deixa de ser uma verdade. Não deixa de ser uma verdade. O problema é que isso faz com que as pessoas mantenham-se condicionadas a não experimentarem Deus, a não experimentarem algo novo em suas vidas, a não viverem a realidade do Evangelho de Deus. Olha que interessante, que este jovem, ao ouvir essa frase de Jesus citando os mandamentos, ele prontamente replica e diz assim, está no versículo de número 21, ele prontamente olha para Jesus e replica: mas isso aí eu tenho feito tudo. É isso que mantém as pessoas confortáveis em si mesmas dentro de muitas igrejas. Elas pensam então estarem agradando a Deus, porque num certo aspecto de um evangelho pregado pela metade, elas pensam, então eu estou condicionado a ter a vida eterna. Porque quando este jovem diz que todas estas coisas tenho feito, ele está querendo dizer a Jesus, então eu estou condicionado, eu tenho direito à vida eterna. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é assim. E é por isso que Jesus, ele prontamente a resposta desse jovem, a qual ele já sabia antecipadamente qual seria a reação desse jovem, ele responde no versículo de número 22. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá-o aos pobres,
e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Aqui está a verdadeira resposta de Jesus. É por isso que num primeiro momento Jesus coloca Deus onde Deus deve estar. Depois, consequentemente, Jesus faz uma pergunta, sabendo que aqueles cumprimentos aquele jovem realizava. Mas por último, Jesus dá a verdadeira resposta, revelando àquele jovem algo que ele não sabia. E aqui nós temos a plenitude da lei sendo pregada. Aqui nós temos a plenitude da vontade de Deus sendo anunciada. É por isso que eu disse que primeiramente Jesus prega em parte para fazer com que aquele jovem se situe, que de certo modo ele cumpria parte da lei. E este cumprimento de parte da lei não o condicionava a nada. Então Jesus, nesta pergunta, ele mostra ao jovem quem era na realidade o verdadeiro ídolo do seu coração. Quem era o verdadeiro Deus daquele jovem? Veja o que Jesus pergunta. Olha que coisa maravilhosa. Uma coisa ainda te falta. Olha o que Jesus, olha a resposta de Jesus. Uma coisa. Jesus não fala várias coisas. Jesus fala: uma coisa te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Jesus, ele não, nessa resposta, Jesus não está enfatizando em si a riqueza. Obviamente que na continuidade do texto vai demonstrar o perigo das riquezas. Mas o que Jesus está nos ensinando neste texto é que Ele conhece o nosso coração tão a fundo e Ele sabe quais são os ídolos ao qual nós temos adorado. Perceba que este jovem, ele estava escravizado pelas suas riquezas. Então ele cumpria todos estes mandamentos. Mas por outro lado, ele não amava a Deus. Ele não amava a Deus. Paulo diz que a avareza, ela é idolatria. Jesus ensina que não há como nós servirmos a dois senhores, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon, que significa riqueza. E aqui está claro no texto que este jovem, ele não estava servindo a Deus, ainda que ele supostamente cumprisse alguns mandamentos, alguns rituais. É interessante porque quando nós olhamos para as nossas vidas, nós podemos nos colocar no lugar desse jovem. Porque aos domingos nós nos achegamos à igreja, porque aos domingos nós nos levantamos dos nossos bancos e colocamos a nossa oferta, porque talvez nós ligamos para um irmão, porque talvez nós ofertamos um saco de arroz para quem necessita. Talvez muitos pensam que por fazerem essas coisas estão sendo agradáveis a Deus, quando na realidade não é exatamente isto. Jesus, ele está neste texto nos ensinando algo que ele deseja de nós, que não são apenas atos externos, mas que ele deseja todo o nosso coração.
E em todos nós, se não houver um ídolo formado, há sempre um ídolo em construção, que deve ser todos os dias derrubado. Eu falo por mim, falo pelos irmãos, porque nós não podemos nos enganar. Quantas vezes Israel lá atrás, eles buscavam a Deus, mas repentinamente estavam nos bosques adorando a outros deuses. Quantas e quantas vezes aquele povo desviou-se de Deus, mas então Deus amorosamente os levava ao arrependimento. Não é diferente conosco. Nós somos pecadores. E não podemos pensar que somos agradáveis a Deus porque cumprimos algumas partes do Evangelho, quando tudo deve ser atribuído a Cristo. É interessante, porque a resposta de Jesus, ela tem uma relação exatamente com aquilo que eu lhes expliquei na introdução desta mensagem. Lembra que eu falei sobre segurança? Quando nós estamos seguros em experimentarmos algo que é novo, nós não titubeamos e tomamos a atitude para então viver ou adquirir ou experimentar aquele algo novo. E ainda que aquilo nos custe um preço, nós estamos dispostos a pagar. É isto o que Jesus está querendo dizer com a resposta a este jovem, na absoluta pregação da vontade de Deus, que é ter todo o nosso ser, que é fazer dos nossos atos exteriores meras revelações daquilo que realmente está firmado, a nossa certeza, a nossa segurança, o nosso descanso. Perceba que neste ponto Jesus ele está dizendo assim para o jovem: a sua segurança sempre esteve nas suas riquezas. Mas o preço para você me seguir, o preço que eu coloco para a vida eterna, ainda que não fosse essa a realidade, mas que Jesus faz esse jovem entender, era que ele se desprendesse naquilo que ele mais confiava. Eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos, que Deus, Ele fala com cada um de nós de uma forma diferente, mas que essa forma diferente de Deus falar conosco é para tirar aquilo que o nosso coração tem estado seguro que não seja na sua palavra. Eu não tenho sombra de dúvidas, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe onde o nosso coração está verdadeiramente preso, onde o nosso coração está verdadeiramente firmado, onde o nosso coração tem descansado. Porque nós podemos falar dos nossos lábios, da nossa boca, que descansamos em Deus, que temos certeza em Deus, mas em certos momentos nós podemos nos desesperar, e aí é revelado aquilo que realmente está em nós, e naquilo que nós realmente acreditamos. E é por isso que Jesus, Ele faz esse jovem entender, agora de uma forma absoluta, que além de você estar seguro naquilo que você tem como tesouro da sua vida, Ele ainda
se perde ou se mantém perdido por não reconhecer que era um pecador ou que não cumpria toda a lei de Deus. Vocês percebem que quando Jesus diz isso a ele, Jesus está dizendo: o seu Deus não é o Deus revelador da lei. O seu Deus é a sua riqueza. É maravilhoso, porque nós não lemos de uma forma explícita, de uma forma aberta, de uma forma clara, que Jesus está demonstrando àquele jovem que ele era um pecador e que ele necessitava se arrepender. E aí nós vemos aquele jovem dizer o seguinte: mas ouvindo ele estas palavras, ou seja, a real resposta de Jesus, o preço que lhe custaria para seguir a Jesus ou para viver essa vida eterna, ele fica muito triste, porque era riquíssimo. Vocês conseguem entender agora porque uma igreja que prega a verdade absoluta de Deus, ela não é uma igreja que é atrativa? Porque essa igreja, ela sempre confrontará o pecador, como somos todos nós. Sempre confrontará o pecador. Não há como pregar o evangelho só na parte que nos convém e deixar a parte que revela quem nós somos e quem Deus é, porque, de certa forma, nós nos manteremos da mesma forma como entramos e jamais experimentaremos algo realmente espiritual e sublime nas nossas vidas. Eu ouso dizer que no momento em que Jesus deu a resposta a este jovem, se aquele jovem tivesse dito a Jesus, a semelhança de Davi, a semelhança de Paulo, a semelhança de muitos outros homens, se ele tivesse dito a Jesus: tenho pecado contra o Senhor, tem misericórdia de mim, ele não teria saído deste cenário todo entristecido. Ele não teria se mantido perdido nas suas riquezas. Pelo contrário, ele teria seguido a Jesus. Ele teria experimentado algo novo em sua vida, que dinheiro algum poderia comprar, além de ter reservada a ele a vida eterna no mundo por vir. Não foi isso que o Jesus depois explicou aos seus discípulos? Que aquele que deixa tudo, que aquele que se entrega por completo, esse será recompensado nesta vida e na vida por vir. Essa é a resposta. Essa é a resposta. E a Bíblia nos ensina que para nós experimentarmos algo de Deus, sempre haverá um preço. Sabe por que Deus nos dá uma nova vida? Olha que loucura. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, nos deu vida. Então agora nós nascemos para uma nova vida. Mas esta nova vida que Deus nos dá, Ele nos dá agora para morrermos por Cristo.
Ele nos dá para tomarmos a nossa cruz e seguirmos o mesmo caminho que Jesus seguiu, para morrermos com Ele, mas também para depois ressuscitarmos à semelhança de Jesus. Olha que loucura! Olha que loucura! Então você está querendo dizer, irmão Herbert, que eu tenho responsabilidade sobre a minha salvação? Você está querendo dizer que eu cumprir toda a lei, eu terei direito à vida eterna? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está demonstrando que a lei, ela serve de forma pedagógica para mostrar ao homem que ele é pecador. E que este fato que é impossível para o homem, mas possível para Deus, que é fazer o homem reconhecer que é pecador e fazer com que a misericórdia de Deus se manifeste ao homem, é ato único e exclusivo de Deus. Quando Jesus diz nesse texto que nós estamos lendo, mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Em outras versões, aquilo que era impossível para o homem é possível para Deus. É isto. O homem é incapaz de ver o seu pecado. Mas a lei de Deus, que agora é escrita pelo Espírito de Deus no coração do homem, revela esse pecado ao homem. E nos condiciona então a nos arrependermos diante de Deus. E este arrependimento produzirá em nós um experimentar de algo novo, que é a sua misericórdia. Qual a intensidade da misericórdia que os irmãos já experimentaram da parte de Deus? Qual a intensidade de um avivamento que os irmãos já experimentaram da parte de Deus? Qual a profundidade de entendimento da graça que os irmãos já experimentaram na palavra de Deus? Tudo está diante de nós. Mas tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Misericórdia. O preço é arrependimento. No hino que nós ouvimos, diz assim: da angústia a esperança. Estou errado, irmã? É isso mesmo? Da angústia à esperança. Vai fazendo um contraste de momentos difíceis e momentos bons. Na palavra de Deus, para nós sermos santificados, a Bíblia diz que obviamente que é pelo poder de Deus, mas isso é através de oração e conhecimento bíblico. Vocês conseguem perceber que Deus é quem manifesta todas as coisas, mas que há uma responsabilidade de nossa parte em agir? Esse jovem saiu com a sua resposta, mas infelizmente ele preferiu guardar o ídolo, ou continuar a servir o ídolo do seu coração, que não era Deus. Eu concluo dizendo que em muitas, ou praticamente em todas as situações, o preço para experimentar algo novo de Deus nos custará um ídolo do coração. Pense bem nisso, pense bastante nisso, porque a nossa disposição em buscar a Deus fará
com que nós experimentemos coisas novas, ainda que Deus seja aquele que a todas as coisas manifesta. Amém?